Amém? Aonde você está, se você é crente, naturalmente você tem uma Bíblia, mas se você não é cristão evangélico ainda, mas tem um exemplar de uma Bíblia em casa, eu quero convidá-lo a pegar a sua Bíblia agora, onde você está, e abrir no segundo livro de Samuel, no capítulo 24. Tome a sua Bíblia, por favor, no segundo livro de Samuel, capítulo 24. Segundo livro de Samuel, capítulo 24. Vamos ler a palavra de Deus. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berzeba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra o chefe do exército. Saiu, pois, Joabe com o chefe dos exércitos da presença do rei, a levantar o censo do povo de Israel. Versículo 8. Vamos agora para o versículo 8. Aí na sua casa, nós estamos em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 8. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Sentiu Davi doer o coração depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai dizer a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que faça. Veio, pois, Gade a Davi e o fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome venha à tua terra, ou que por 3 meses fuja diante de teus inimigos, e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens, não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berzeba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal que disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu pequei e eu procedi perversamente, porém estas ovelhas que faziam, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Verso 24. Verso 21. E perguntou: por que vens, ó rei meu senhor, ao teu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Verso 24. Porém o rei disse a Araúna: não
Mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira pelos bois, pagou 50 siclos de prata. Edificou Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e oferta pacífica. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Pai, nós estamos aqui para falar a Tua palavra. Nós pedimos a Tua graça, Tua habilidade, a Tua misericórdia. Que a Tua palavra seja como um martelo que esmiuça a penha, como espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Que a Tua palavra seja também como bálsamo para a nossa alma, Senhor. Que a Tua palavra nos edifique e nos confronte, nos console e nos erga. Que a Tua palavra seja a nossa normativa de vida. Precisamos da Tua graça e da Tua unção, em nome de Jesus, amém. Queridos, essa noite eu quero falar sobre o seguinte tema, baseado aqui em 2 Samuel 24. Nós lemos quase todo o capítulo 24 de 2 Samuel. Eu quero falar sobre o seguinte tema: a praga cessou. Primeira coisa que eu quero que você saiba é que você não deve entrar em desespero. A praga está aí, mas ela vai cessar. Ela não vai ser eterna. E eu quero profetizar que ela não vai durar por muito tempo. Nós estamos aqui para, como igreja, levantar a nossa voz profética, declarando que a praga vai cessar. Vai cessar sobre a Europa, vai cessar. Contudo, nessa noite nós precisamos aprender alguns princípios da palavra de Deus que nós encontramos aqui em 2 Samuel capítulo 24. Esse fato acontece praticamente 1000 anos antes de Jesus nascer. Davi está no trono, no auge do seu reinado, no sucesso do seu reinado, no apogeu do seu governo teocrático sobre a nação de Israel. Alguns fatos haviam acontecido, mas agora Davi se sente confortável no seu palácio, porque finalmente Israel prosperou, Israel cresceu, Israel progrediu. E Davi é um dos homens mais extraordinários da Bíblia, apesar de muitas falhas, mas um homem de um coração também quebrantado. Davi é chamado doce pastor de Israel, é responsável com a maioria dos salmos que estão na Bíblia, como o célebre Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas Davi é ser humano, e como ser humano, muitas vezes ele não se policiou, e porque não se policiou, ele deixou muitas vezes a imaturidade, a própria maturidade espiritual entrar no coração dele. Hoje nós estamos vivendo no mundo, o mundo está em uma comoção geral, o mundo está sobressaltado, o mundo está atemorizado, e nós precisamos, como cristãos, ter maturidade espiritual para saber que isso não é uma coisa comum, isso não é um fato simplesmente da história. Nós vamos aprender hoje alguns princípios aqui em 2 Samuel capítulo 24, mas eu quero convocar a igreja de Cristo, a Insegec aqui no Espírito Santo, a entender o tempo, a entender a estação que nós estamos vivendo, a entender que nós estamos vivendo tempos diferentes, e como dizem as autoridades civis, depois que essa crise passar, o mundo não será mais o mesmo. Como dizia a apóstola Valnice, Deus está fazendo o mundo silenciar, Deus está colocando o mundo para suas casas, porque as casas estavam abandonadas e as ruas cheias, mas agora as ruas estão abandonadas e as casas cheias, porque o projeto de Deus começa nas casas, nas famílias. Veja só, vamos aprender alguns princípios aqui em 2 Samuel capítulo 24.
O versículo 1 diz assim: tornou a ira do Senhor a acender-se contra Israel, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, eu não quero que vocês apavorem com isso, eu preciso ser sincero, eu preciso pregar o que a palavra de Deus diz. A Bíblia é a Bíblia, sempre foi a Bíblia. Desde que existe Bíblia, ela é a Bíblia. E o texto está dizendo, é muito claro aqui, versículo 1: tornou a ira do Senhor a acender-se contra Israel. Primeira coisa que eu aprendo aqui é que Deus é um ser pessoal. Deus não é como ensinam os adeptos do judaísmo, um Deus que não interage com a criação, um Deus que criou e abandonou tudo ao léu, e ele não se comunica com a criação. Não, Deus é um Deus pessoal. O que é que faz de alguém uma pessoa? 3 coisas: vontade, inteligência e sentimento. Deus tem vontade. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade, está escrito. Deus tem inteligência. Na sua inteligência ele criou o universo, ele criou todas as coisas. Mas Deus também tem sentimentos como pessoa. Evidentemente, isso é uma linguagem que a teologia chama antropomorfismo, antropopatia. É uma linguagem que nos faz entender, não em plenitude, porque ninguém entende Deus na sua plenitude, mas nos faz entender que nós somos semelhantes a Deus, porque temos essas 3 características: vontade, intelecto e emoção. E o texto está dizendo aqui que a ira de Deus se acendeu contra Israel. Em outras palavras, Deus é um Deus que ama, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de benevolência, Deus é um Deus de graça, é verdade, mas Deus é um Deus que se ira. E pasmem os irmãos, a Bíblia diz que Deus se ira todos os dias, Salmo 57. Deus destruiu nações que não deram atenção à sua palavra, está na Bíblia, que afrontaram a Deus e a sua ira se levantou. Agora eu quero que você não se desespere, porque Deus é um Deus que se ira, porque Ele tem sentimento, mas Deus é um Deus que tem misericórdia, e a Bíblia diz que a misericórdia de Deus triunfa sobre o seu juízo. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui na introdução dessa mensagem. Deus é uma pessoa, como pessoa Ele interage, como pessoa Ele ama, mas como pessoa Ele se ira também. Alguém pode dizer Deus é amor, é verdade, mas Deus é justiça. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. O amor não pode excluir a justiça, porque se não houver justiça, não há amor verdadeiro. O amor faz com que a justiça seja ativada. E o que é a santidade de Deus? É a sua justiça e a sua repulsa contra o pecado do ser humano, o pecado da humanidade. Mas para que você não entre já em desespero, porque você já está muito atemorizado, né? E você precisa ter segurança, eu quero falar o primeiro ponto dessa mensagem aqui. É que Deus está no controle. Diga comigo, Deus está no controle. Diga, repita, Deus está no controle. Aí na sua casa diga, Deus está no controle. Eu aprendi isso no versículo 1, veja. O texto diz assim: tornou a ira do Senhor a acender-se contra Israel, e ele incitou Davi contra ele, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. O que é que tem a ver Deus estar no controle aqui, pastor? O que tem a ver? Porque em 1 Crônicas, capítulo 21, vai dizer que Satanás se levantou contra Israel, e Satanás incitou Davi a fazer o censo. Mas o texto do 2 Samuel diz que Deus incitou a Davi. Aí você pergunta, foi Deus ou foi Satanás? Ou a Bíblia se contradiz? Não existe contradição na Bíblia. Se existir contradição, é aparente. O que acontece é que Deus está no controle. Deus não decreta o mal, mas Deus permite todas as coisas acontecerem, porque Ele está sentado no trono e Ele tem o controle de tudo. Então, Deus olhou para o coração de Davi
Viu o orgulho no coração de Davi? Viu a intenção de Davi de agora mostrar a grandeza do seu reino? E aí Deus permitiu que Satanás incitasse a Davi a fazer aquele censo. Ou seja, o diabo é como um cachorro violento que está na corrente. Quem está segurando a corrente é Deus, e ele vai só até onde Deus permitir. Imagina que você vai entrando numa casa e vem um cachorro violento pegar você, e o dono do cachorro está segurando o cachorro na corrente. O cachorro só pega você se o dono deixar a corrente soltar, mas se segurar a corrente, o cachorro não vai. Satanás é um cachorro na corrente e Deus está segurando, porque Deus está no controle. Por isso que o texto vai dizer aqui, em 1 Crônicas 21, Satanás incitou Davi. Então, eu quero que você saiba, o Deus que está no controle, está no trono, Ele sabe todas as coisas, está no controle de tudo, e se você já entregou a sua vida nas mãos dEle, não se desespere, não entre em pânico, você está debaixo da soberania de Deus, Deus cuida da sua vida, Ele está no controle da sua vida, amém? Primeira coisa, Deus está no controle. Repita comigo aqui, vocês aqui, e você em casa diga: Deus está no controle. Mais forte: Deus está no controle. Deus está no controle. Nada foge do controle de Deus. A segunda coisa que eu quero que você aprenda é que a independência é a essência da rebelião. Onde é que eu encontro a independência, pastor? Veja comigo, versículo 2. Disse o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Bezeba. Levanta o censo do povo para que eu saiba o seu número. Onde é que está a independência de Davi aqui? Tem alguma coisa errada em Davi fazer o censo do povo? Não tinha. O problema é que Davi quis fazer do jeito dele. Sabe por quê? A recomendação está lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 12, a recomendação era essa: quando se fosse fazer o censo do povo, cada um levasse meio ciclo de prata, o rei organizaria para que cada um levasse meio ciclo de prata, e o texto dizendo, para que não houvesse praga no meio do povo. Davi não foi a palavra, Davi conhecia a palavra, mas Davi disse: eu quero fazer do meu jeito. Essa história de meio ciclo de prata, não. E o que é prata? Prata na Bíblia fala de redenção. Prata na Bíblia fala do preço do nosso resgate. Prata na Bíblia fala do sangue de Jesus. A minha vida não pode estar fundamentada em mim, nos meus achismos, no que eu acho que deve ser, na maneira que eu acho que deve viver. A minha vida tem que estar fundamentada no sangue do Cordeiro. Cristo tem que ser o Senhor absoluto da minha vida. O tabernáculo tinha que ser fincada em base de prata. Isso quer dizer, a minha vida tem que estar baseada na cruz de Cristo. Não é do jeito que eu acho, do jeito que eu quero. Davi está dizendo: não, sacerdote, não precisa de meio ciclo de prata. Eu sou rei, é do jeito que eu quero, e então eu vou fazer o censo dessa maneira. Isso se chama independência, que é a essência da rebelião. Quando foi que o homem se rebelou contra Deus? Quando desobedeceu a única ordem que Deus disse: não comerás do fruto que está no meio do jardim. E quando ele faz isso, ele se torna independente de Deus, porque ele se torna o Deus dele. E independente de Deus, ele faz as suas próprias regras, ele segue o seu próprio caminho. Nós estamos aqui, irmãos, vendo na nação brasileira a polícia tendo que ir para as ruas para botar o povo dentro de casa. Sabe por quê? Porque o povo está dizendo: quem manda na minha vida sou eu. Estamos brincando com a coisa séria, com a crise mundial, com a epidemia, na verdade uma pandemia que está dizimando milhares de pessoas no mundo. E eu vendo reportagem, polícia tendo que montar o povo para dentro de casa, porque as pessoas não têm consciência. Sabe por quê? Por causa da independência, a essência da rebelião. As autoridades civis preocupadas com a situação da nação, e as pessoas não levando em conta, não aceitam a recomendação. A coisa mais simples do mundo: lavar a mão, passar álcool gel, ficar isolado dentro de casa.
mas as pessoas estão arriscando as suas próprias vidas, estão indo para as ruas, achando que estamos vivendo uma brincadeira, nós estamos em guerra, e elas estão indo para a rua, sabe por quê? Porque elas têm dificuldade de obedecer o próprio Deus, e quem não obedece a Deus tem dificuldade de obedecer pai, de obedecer professor, de obedecer pastor, de obedecer mãe, e de obedecer às autoridades constituídas. A Bíblia diz: toda alma esteja sujeita às autoridades civis e constituídas, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que estão porque Ele colocou. Romanos capítulo 13. Mas nós queremos ser o Senhor da nossa vida, o dono do nosso nariz, o rei na barriga. Ali está Davi: não precisa não, que história é essa de meio ciclo de prata? Eu vou fazer do meu jeito. A independência, a essência da rebelião. Eu estou agora recomendando a você, como não sou dono seu, mas sou seu pastor, lhe orientando. Dizem as estatísticas que o pico da praga do coronavírus, acho que começou de ontem para antes de ontem, e até quinta, quarta-feira é que ele vai subir. Então, o seu pastor está te dando um conselho, uma recomendação. Eu estou aqui no culto hoje transmitindo a palavra para você, porque eu tenho que estar em linha de frente, eu não posso me excluir do meu chamado, e nós estamos aqui separados aqui, mais de 5 metros aqui um do outro, seguindo todo o protocolo, higienizando as mãos. Tem álcool gel ali na frente, já coloquei o recipiente, já esterilizei tudo com água sanitária ali, trinco. Não permiti, se alguém aqui tivesse gripado, não viria. A janela, alguém fechou, mas eu deixei aberta. Abra ali, Gabriel, por favor. Uma das janelas, a janela aberta. Nós estamos seguindo todo o protocolo. Por quê? Porque nós cremos, irmãos, que nós, antes de ser qualquer coisa, nós somos o povo de Deus. Sendo o povo de Deus, precisamos ser um povo exemplar, um povo obediente. Mas Davi está sentado no trono, e talvez o sacerdote está dizendo: Davi está errado, Davi tem que ser meio ciclo de prata. E Davi está dizendo: o rei sou eu faço do jeito que eu quiser. E as pessoas, por causa de uma independência terrível, por causa de uma rebelião que já está na essência, não quer obedecer. Estão fazendo até piada, caça velho no meio da rua. Nem os idosos não querem obedecer, não querem ficar dentro de casa. A própria vida é em risco, mas a essência, a independência é a essência da rebelião. A terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é o insensato corrigindo o sensato. Veja comigo, versículos: meu Deus, é este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja, mas por que tem prazer nisto o rei meu senhor? Agora verso 4: porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra o chefe do exército. Saiu, pois, Joabe com o chefe do exército, corrigindo o sensato. Quem é que tinha mais, que precisava ter mais sensatez? O rei Davi. Mas agora vem Joabe. Quem é Joabe? Joabe é primo de Davi. Joabe é primo de Davi. E Joabe era um cara duro de coração. Joabe era um cara que não era bruto em si. Você vai ler a história de Joabe na Bíblia. Joabe quebrava a regra, mas agora Joabe vem e Joabe sabe da gravidade. E parece que eu vejo Joabe dizendo: Davi, meu rei, desse jeito não precisa fazer assim. O seu rei já se multiplicou. Obedeça o sacerdote. Joabe, meio ciclo de prata. Davi, meio ciclo de prata. O que é que isso vai custar? Agora, olha o que o texto diz aqui, ó. A palavra do rei prevaleceu contra Joabe. É como se Davi dizendo: o rei sou eu faço do jeito que eu quero. Agora, Joabe, um camarada altamente sensato, corrigindo aquele que devia ser sensato. Eu vejo, irmãos, aí pastores que deviam ser os mais sensatos, estribuchando, vou usar uma linguagem assim, questionando sem querer fechar a igreja. As autoridades estão mandando haver isolamento nacional, os templos, o local de culto, e o pastor questionando. E vai ter que ter alguém que não conhece a palavra, ensinando aquele que devia ser sensato. Eu fico pensando no profeta sendo corrigido por uma jumenta.
Você lembra de Balaão? Deus disse: Balaão, não vai nesse caminho. E Balaão insistiu, daqui a pouco lá vai Balaão montado na jumenta, por esse caminho. E daqui a pouco, quando se vê, está um anjo, a Bíblia diz: o anjo para o adversário com a espada na mão, para degolar o profeta insensato, desobediente. E a jumenta aqui, e o profeta está batendo na jumenta. E a jumenta empanca, porque a jumenta está vendo o anjo. Porque quando o profeta se torna insensato, até a jumenta tem mais visão espiritual do que ele. Quando o profeta se torna insensato, o anjo poupa a jumenta e não poupa o insensato, o que não quer obedecer de maneira nenhuma. E a Bíblia diz que a jumenta empancou, e ele bateu na jumenta, e a jumenta caiu, e disse: não vou, que a jumenta está vendo o anjo com a espada lá na mão. Agora veja o absurdo. A jumenta se deita, levanta a boca e fala com o profeta: não sou eu a tua jumenta que tu tem cavalgado tantos anos, porventura alguma vez eu fiz isso? A jumenta ensinando o profeta. Naquela ocasião, o profeta se torna jumenta e a jumenta se torna profeta. Meu irmão, você que é crente, pelo amor de Deus, não deixa a jumenta te dar lição. Seja sensato, veja, tenha maturidade, veja a situação em que nós estamos vivendo. Deixa a ficha cair se não caiu ainda. E quando a jumenta falou com Balaão, aí ele lembrou: pequei. E se não fosse a jumenta, o profeta tinha enfrentado o julgamento, o juízo. Diga comigo: eu vou seguir a sensatez e não vou deixar. Eu sou igreja e não vou deixar que o mundo me corrija. Eu mesmo vou me corrigir. Amém? A quarta lição que nós aprendemos aqui nesse texto é que existe um grande conscientizador, mais conscientizador do que todos. Vamos ver aqui, verso 10, olha aqui. Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo, e diz ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Olha o que Davi está dizendo: eu procedi muito loucamente. Por quê? Porque a Bíblia diz: sentiu Davi doer o coração. Davi pecou, Davi errou, mas a consciência dele não tinha se embrutecido ainda, ele tinha sensibilidade espiritual ainda. E a Bíblia diz que Davi sentiu doer-lhe o coração, a consciência acendeu, e Davi botou a mão na cabeça e disse: meu Deus, eu fiz uma loucura. Quando a ficha caiu, Davi disse: eu pequei, eu fiz uma loucura. Porque eu acredito que o Espírito Santo, que é o grande conscientizador, tocou o coração de Davi. Eu quero dizer para você que existe um grande conscientizador, o Espírito Santo da verdade. Em João capítulo 16, versículo 8, Jesus diz: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aquele que tem o Espírito Santo tem a consciência sensível, e quando peca, sente a dor que o pecado provoca, primeiro no coração de Deus e depois no seu próprio coração. Jesus disse: quando ele vier, ele convencerá o mundo primeiro do pecado. E Jesus diz do pecado porque não crê em mim. Nós estamos vendo aí um mundo zombando de Deus, um mundo que não crê na pregação do Evangelho, o mundo, mas o Espírito Santo. A minha oração é que ele entre na tua casa nessa noite, que ele vá até o teu quarto, onde quer que você esteja, e o Espírito Santo esteja convencendo você, trazendo convicção de pecado, convencendo você de que você é pecador, de que nós somos pecadores, e nós precisamos crer que Jesus é o grande perdoador dos nossos pecados, segundo da justiça de Cristo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai. Onde foi que a justiça de Deus se cumpriu? Na cruz.
Deus executou o seu juízo em Cristo, a justiça se cumpriu e Ele foi para o Pai para interceder por nós. Então, seja convencido nessa noite de que Cristo é a fonte da tua justificação. Não é meus próprios méritos, meus próprios atos. É Cristo quem perdoa, é Cristo quem me torna justo. As minhas obras de justiça são como trapo de imundícia, mas Cristo me justifica, me torna inocentado, absolve o meu pecado no tribunal eterno. E do juízo, o juízo está aí. O juízo está aí no mundo. E você precisa ser conscientizado que o Espírito Santo convença você da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus diz do juízo, porque o príncipe desse mundo está vencido. Então nós precisamos correr e nos abrigar naquele que pode nos proteger de Satanás. E nos protegendo de Satanás, nos protege do juízo que está caindo sobre a terra. O que é que nós aprendemos nesse texto mais? A quinta lição que nós aprendemos aqui, a gente está caminhando já para o final, é que Deus ainda tem profeta. Veja, versículo 11 e 12. Sentiu Davi, versículo 11: ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai dizer a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que ta faça. Veio pois Gade a Davi e o fez saber, dizendo: que queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fui diante dos teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja praga, peste na tua terra? Delibera agora o que vens, e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Parece que eu estou vendo o velho profeta Gade. Davi está sentado no trono, e lá vem Gade. Davi, coração doído, que loucura eu fiz, procedi muito loucamente. E lá vem o profeta Gade, barbudo, cajado de profeta, roupa de profeta. O rei, vem trazer um recado aqui da parte de Deus para você. Por causa do pecado de Israel, do teu pecado, Deus está te dando 3 opções aqui. Você escolhe, rei. Por 7 anos a fome venha e devaste essa terra. Por 3 meses os inimigos invadam aqui, tu fuja dos teus inimigos. Ou que por 3 dias a peste venha, a praga venha e devore o teu povo. Você tem 3 opções. Me dê logo resposta, rei. Me dê logo resposta, porque eu não posso voltar sem resposta para aquele que me enviou. Irmãos, Deus ainda tem profeta nessa terra. As vozes proféticas não se calaram. Não foram só os profetas da Bíblia, o ministério profético continua. A Bíblia diz que Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E os profetas estão clamando nessa nação, estão clamando em todo o mundo. As vozes proféticas se levantam, dizendo que Deus está julgando a terra, mas há solução, há esperança em Cristo, há refúgio verdadeiro em Jesus Cristo. Os profetas estão aí, e a palavra do profeta, por incrível que pareça, não é uma palavra palatável. A palavra do profeta é para chamar o povo à responsabilidade. O pecado é para confrontar o pecado. A palavra do profeta é para chamar as pessoas para o arrependimento. E por isso muitas vezes o profeta não é ouvido, não é compreendido. Mas o profeta tem compromisso com Deus e não com os homens. Gade chegou diante da maior autoridade, botou a mão, o dedo no nariz de Davi e disse: Davi, você está errado e você tem 3 escolhas, 3 juízos de Deus, você escolhe. Deus é misericordioso e manda você escolher. A Bíblia, nós estamos nesse decreto 2020. Crede nos profetas do Senhor e estareis seguros. Crede sem sombra de dúvida. Confiai no Senhor e sereis salvos. Crede sem sombra de dúvida nos seus profetas e estarás e prosperareis. É tempo de abrirmos os ouvidos e ouvirmos as vozes proféticas no mundo inteiro, porque o profeta ainda está falando aquilo que Deus colocou na sua boca. Não importa se ele vai ser impopular, não importa
se ele não vai ser aplaudido, o profeta não quer ser aplaudido, o profeta quer falar o que Deus falou. E Deus está julgando esse mundo. Deus está julgando esse mundo, mas na ira ele está se lembrando da sua misericórdia. Sexto lugar que nós aprendemos aqui é que o salário do pecado, ele vem, e o salário do pecado, o texto diz em Romanos 6:23, é a morte. Vamos ver o salário do pecado aqui, versículo 14. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo determinado, de Dan até Bezeba, e morreram 70.000 homens do povo. Estando, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal que disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, no Jebuseu. Parece que eu estou vendo Davi está de joelho, chorando, entendendo o pecado dele. Quando ele levanta os olhos, ele vê um anjo entre os céus e a terra com a espada na mão. E o anjo, no mundo espiritual era um anjo, no mundo físico era a peste, era uma praga que ia consumindo e caindo gente, e morrendo gente. E a Bíblia diz 70.000, o anjo estava, sabe por quê? O salário do pecado é a morte, irmãos. Deus seja misericordioso e tenha misericórdia da nação brasileira. Deus é amor e misericórdia, mas nós não podemos jogar lama na cara de Deus, bater na cara de Deus e achar que está tudo normal. E as avenidas, e zombar de Jesus, chamar Jesus de bicha, para todo mundo ouvir, afrontar a Deus, afrontar o Evangelho, legalizar o pecado, institucionalizar o pecado. A misericórdia de Deus não impede de haver justiça, queridos. O salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Você pode receber vida eterna, você pode ser alcançado pela misericórdia. Deus, como eu disse no começo, Deus não decreta o mal, Deus não é o autor do mal, mas Deus respeita a decisão dos homens. Ele é soberano. Não decretar não quer dizer não permitir. Ele não decreta, mas muitas vezes ele permite. Por quê? Porque ele respeita o livre-arbítrio, a decisão do homem, não coage, mas ele mostra as consequências. E Deus não pode ser afrontado. A Bíblia diz: de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso ele colherá. O salário do pecado é a morte. Davi está clamando aqui de joelho. Olha a confissão de Davi. Então, vendo Davi, o anjo que feriu o povo falou ao Senhor e disse: eu pequei, eu é quem procedi loucamente. Mas saiba que o pecado de Davi era um pecado pessoal, um pecado nacional, porque o versículo diz aqui: acendeu-se a ira de Deus contra os israelitas. A ira de Deus não era contra só Davi, ele deu contra os israelitas. Davi tinha pecado, mas a nação tinha pecado. Vocês acham que nós vamos matar milhões de crianças no ventre materno, legalizar o aborto, zombar de Deus em praça pública, e o juízo de Deus não virá? O juízo de Deus vem, mas eu rogo dizer, existe solução. Qual é a solução? Entenda que pecou, confesse o pecado, dobre os joelhos, se arrependa, porque eu termino agora a mensagem dizendo que há um altar e uma cruz. Veja comigo, verso 23. Edificou Davi ao Senhor um altar e apresentou holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de Israel. Primeira coisa que eu quero que você saiba é que o profeta orienta Davi. Davi vai até a eira de Araúna, Davi levanta o altar, e eu vejo o rei Davi sem a coroa na cabeça, sem as insígnias de rei, talvez de saco, cinza sobre a cabeça, arrependido, chorando pelo pecado dele, pelo pecado do seu povo. Davi vai até a eira de Araúna, no Jebuseu.
E é na eira de Araúna, naquele lugar, naquela montanha, que um dia Abraão tinha colocado Isaque no altar. E quando ia sacrificar Isaque, o anjo brada e diz: não sacrifique os seus filhos. E Abraão ali naquele local da eira de Araúna, ele dramatizou a cruz. Abraão era um tipo de Deus, Isaque um tipo de Cristo, o altar um tipo da cruz, o sacrifício de Isaque um tipo do sacrifício de Cristo para redimir a humanidade. É naquela era que no futuro Salomão vai construir o templo, e é ali perto daquele templo que 1000 anos depois desse episódio a cruz de Cristo vai se levantar. Então eu quero convocar você agora para ir à cruz. Vamos erguer o altar chamado a cruz de Cristo nas nossas casas. Não estou falando de um pedaço de madeira vertical e horizontal. Eu estou dizendo ir à cruz de Cristo espiritualmente, porque eu sei que o álcool gel é bom, a água sanitária, como diz Rogério aqui para mim, é bom, toda a higienização, tudo isso é importante, mas existe um imunizador muito maior, é o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Levantemos o altar da cruz, porque a cruz de Cristo bloqueará a ação da praga, da peste, do coronavírus na nossa família, na nossa vida, na nossa nação, na nossa cidade. Eu quero convocar você, conclamar, apelar a você a levantar um altar, a cruz. Vá à cruz. Diga como disse Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque ali na cruz Jesus absorveu todas as enfermidades, a Bíblia diz, ele tomou as doenças, as enfermidades. Ali na cruz ele já enfrentou o coronavírus. Então há uma solução, o altar. Corremos para trás da cruz de Cristo e lá nós estaremos protegidos. Vamos seguir o protocolo, vamos fazer a nossa parte. Daqui a pouco eu estou terminando o culto, estou indo para minha casa, só sai sexta-feira, vou logo dizendo que não vou trabalhar essa semana. Eu vou seguir o protocolo, vou me isolar, eu e minha família. Temos que fazer a nossa parte, irmãos, porque tem gente que acha que fé é o seguinte: é dizer, pode vir corona, eu não tenho medo de você, que eu tenho fé. Isso é burrice. Quando quiseram matar Jesus antes dele chegar a hora dele, a Bíblia diz que ele se escondeu. Outra ocasião diz que ele se retirou. Jesus fugiu e se escondeu da morte antes da morte chegar, porque não tinha chegado a hora dele. Então você acha que você é mais forte do que Jesus, que pode vir morte? Não, meu irmão. Hoje eu preguei essa semana, na verdade dei uma palavra, e alguém compartilhou, eu coloquei no meu status. Quando Deus foi julgar o Egito, que mandou os primogênitos ficarem guardados dentro de casa e colocar o sangue do cordeiro na haste horizontal e nas hastes verticais, nas ombreiras, na viga da porta, Deus disse que o povo ficasse em casa. Deus não disse assim: coloca o sangue do cordeiro e vá para a rua dizendo: vem anjo da morte me enfrentar, aqui estou eu. Isso se chama tolice. Isso é tentar a Deus. Ah, não, porque não tem fé. Tem fé, mas se até Jesus, antes de chegar a hora dele, a Bíblia diz que ele se retirou e disse que ele se escondeu na festa para ninguém ver. Por que eu agora vou querer brigar? Eu vou brigar, sabe como? Dentro da minha casa, orando, arrependendo dos meus pecados, guardado por trás do altar chamado cruz do Calvário, sendo protegido e obedecendo todo o protocolo das autoridades constituídas. Eu quero dizer a você, para você entender, para a gente voltar aqui, recapitular o que estudamos hoje. Eu quero que você saiba, Deus está no controle da situação. Não sejamos independentes, donos de nós mesmos, não sejamos rebeldes, obedeçamos, aprendamos o princípio da dependência um dos outros e da obediência a Deus e às autoridades. Nós cristãos não permitamos que o insensato venha nos corrigir.
porque nós é quem temos que ser o povo exemplar. Quando eu fechei a igreja aqui, na linguagem figurada, que a igreja não fecha, né? Quando eu suspendi os cultos, eu fiz isso e disse lá, por questão de sensatez, de prudência, de sabedoria. Somos o povo da palavra, somos o povo da fé, mas somos o povo da sabedoria, da prudência, da sensatez e da obediência. O maior conscientizador é o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo convencer você. Ele está tocando na tua vida, deixa ele convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Deus ainda tem profetas, e precisamos ouvir o que os profetas em todo o mundo estão dizendo. Eu aconselho você a ler, a estudar, a assistir a pregação da nossa apóstola Valnice, está lá no YouTube, a mensagem de ontem de manhã. Você coloca a data, hoje, ontem foi 23, né? Ontem foi 23. Hoje é quanto? Estou perdido aqui. Quanto é hoje? Ontem foi 22. Ontem foi 21, no caso. Está lá, 21 de março de 2020. Entre lá no YouTube, assista. Ela vai falar de muitos profetas que estão falando o que Deus falou para eles. Ouça a voz dos profetas, ouça a voz da sua apóstola, que é uma voz profética de Deus nessa nação. Entenda que o salário do pecado é a morte. Isso é irremediável. O salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E entenda que é um altar chamado cruz. Vamos nos esconder atrás da cruz, vamos nos esconder por trás da cruz, nós estamos protegidos. Nem o mal nos alcançará, nem praga nenhuma chegará à nossa tenda. Nós vamos à cruz como nós nos arrependemos, nós vamos à cruz como nós nos arrependemos pelos pecados pessoais, mas pelos pecados nacionais também. Como Daniel se arrependeu pelo pecado do seu povo, como Neemias se arrependeu pelo pecado do seu povo. É tempo da igreja se arrepender pelos pecados da própria igreja e pelos pecados da nação brasileira. E a boa notícia é que a praga vai cessar. O versículo 25 diz: a praga cessou, a praga vai cessar. Amém? Ministério Louvor, nós vamos orar agora, vamos cantar uma música, depois nós vamos pedir perdão a Deus aqui, nos arrepender, clamar para que a misericórdia de Deus venha sobre nós e que na ira Ele se lembre da misericórdia, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Estou redimido, pois meus pecados tu levaste naquela cruz. Nós nos prostramos ante ao Cordeiro que nos salvou, nos santificou. A poder em teu sangue, Jesus. As cadeias são quebradas e as doenças já levou. A poder em teu sangue, Jesus. Todos cegos verá e todos confessará. Estou
Os meus pecados tu levaste naquela cruz. Nós nos prostramos ante ao Cordeiro que nos salvou, nos santificou. Há poder em teu sangue, Jesus. As cadeias são quebradas e as doenças já levou. Há poder em teu sangue, Jesus. O cego virá e todos confessarão. Meu Cristo, Cordeiro, teu sangue me salvou. 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 Sangue, Jesus, as cadeias são quebradas e as doenças já levou. Há poder em teu sangue, Jesus. Todos cegos virá e todos confessará. Aleluia. Vamos dobrar nossos joelhos aqui. A Raquel pode continuar no teclado. Vamos dobrar nossos joelhos, vamos pedir perdão a Deus pelos pecados da nação brasileira, pelos nossos pecados individuais. Vamos clamar para que a misericórdia de Deus venha sobre nós. Pai, nós nos ajoelhamos aqui diante de Ti. Aí na sua casa, onde você estiver, se ajoelhe agora e vamos pedir perdão. Pai, nós viemos a Ti sabendo que Tu estás no controle de todas as coisas, que não há Deus além de Ti, Senhor. Nós sabemos que há um tempo de julgamento vindo sobre a terra. Meu Deus, prenúncios da Tua volta. Sim, meu Pai, uma sociedade permissiva, uma sociedade que se compara à sociedade dos dias de Noé, dos dias de Sodoma, uma sociedade, meu Deus, que ultrapassou o limite do pecado, pessoas independentes, rebeldes que não respeitam
nem o Senhor, Pai. Mas nós estamos aqui como Abacuque, dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Na ira, lembra-te da misericórdia, meu Senhor. Pai, não sejamos insensatos. Espírito Santo começa a convencer do pecado, da justiça e do juízo. Levanta os teus profetas e que a voz dos teus profetas ecoem sobre a terra, Pai. Como teu filho Daniel, no capítulo 9. Nós estamos aqui de joelhos. Sim, meu Deus, sentindo o peso dos pecados do Brasil. Meu Deus, esquecemos da tua palavra, esquecemos dos teus preceitos, quebramos os teus estatutos. Meu Deus, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartamos dos teus mandamentos, não demos ouvidos aos teus profetas. Pai, era assim que Daniel dizia: que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também ao povo dessa terra. Pai, a ti pertence a justiça, mas a nós o coragem e vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, Senhor, os de perto e os de longe, em todas as terras onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. A nós pertence o coragem e vergonha, Senhor. Aos nossos reis, aos nossos príncipes, temos pecado contra ti, Pai. Senhor, tem misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados. Perdoa por nos ter rebelado contra ti, Senhor, por não ter obedecido a tua voz, ó nosso Deus, por não andarmos nas tuas leis, nem nos teus caminhos, Senhor, aquilo que tu disseste por intermédio dos teus profetas. Transgredimos a tua lei, nos desviamos, Senhor, para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas no livro da lei de Moisés, teu servo, tem se derramado sobre nós, porque temos pecados contra ti, Senhor. Mas nós queremos te pedir perdão. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da cidade, Espírito Santo. Tem misericórdia da cidade, Espírito Santo. Nos colocamos por trás da cruz de Cristo agora. Pedimos que o Senhor faça um cerco em torno da nossa cidade. Teu sangue seja aplicado nas entradas dessa cidade, Senhor. E não permite que a praga entre na nossa cidade, porque nós estamos levantando o altar da cruz nessa hora. E clamando, tem misericórdia. Guarda o Brasil, guarda a cidade de Espírito Santo, Pai. Guarda, Senhor. Nós clamamos. Espírito Santo, entra em cada casa. Convence do pecado, da justiça e do juízo. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia.
Tem misericórdia. Clamamos por misericórdia. Clamamos por misericórdia. Clamamos por misericórdia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Mais um louvor. Oh, meu Deus. E nós agora queremos te oferecer a nossa adoração. Recebe nosso louvor, meu Pai. Recebe a nossa adoração nessa hora. Curve a sua cabeça na sua casa para receber a bênção, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida agora e para todo sempre. Yahvé te abençoe e te guarde. Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Yahvé, sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, receba paz, receba tranquilidade, receba a alegria, receba a segurança, receba a serenidade na sua alma. Eu declaro que nós estamos protegidos e guardados pelo sangue de Jesus, arrependidos e perdoados. Nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus e guardados por trás do altar, a cruz de Cristo Jesus. Tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Há poder em teu sangue, Jesus. As cadeias são quebradas, as doenças já levou. Há poder em teu sangue, Jesus. O cego virá e todos confessarão. Há poder em teu sangue, Jesus.